Olá, sou Márcia Lopes, escritora e coordenadora do Clube de Ficcionistas. Hoje trazemos a vocês mais um episódio do Narrar Ficção, o videocast do clube. O Clube de Ficcionistas é um coletivo de leitura e escrita, focado na análise das obras literárias. Nosso objetivo é aprimorar nossas próprias ferramentas de escrita e, para isso, a gente bate sempre um papo aqui com a nossa convidada de hoje, que eu já vou mostrar, que é para falar, para a gente analisar os aspectos formais dos mais variados tipos de narrativa. Novela, contos, romances, e hoje a gente vai falar sobre uma obra que a gente leu no clube recentemente. O Narrar Ficção é um projeto paralelo do clube. Seu título faz menção à obra do nosso padrinho Luiz Antônio de Assis Brasil, a Escrever Ficção. Aqui buscamos aprofundar o debate, convidando outras escritoras e escritores para dar a sua visão particular sobre alguma obra que nós debatemos no clube. Já temos bastantes vídeos no nosso canal, convidamos todas e todos a assisti-los. Agora eu vou mostrar que a nossa convidada hoje é muito especial, é a Betânia Pires Amaro, e vou falar um pouquinho dela aqui. Seja muito bem-vinda, Betânia. Obrigada. Betânia nasceu em Recife, em 1988, mas foi criada na Bahia, em Ilhéus e Salvador. Seu primeiro livro, O Ninho, foi publicado em novembro de 2023 pela editora Record e foi vencedor na categoria Contos dos prêmios Sesc, APCA e Jabuti. Reside atualmente em São Paulo, onde trabalha na Secretaria Municipal de Educação. O livro que debateremos hoje é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que foi publicado pela primeira vez em 1859. Obra pioneira e com grande importância literária, Úrsula é reconhecida como o primeiro romance abolicionista brasileiro e um dos primeiros escritos por uma mulher no Brasil. Na trama, ambientada no Maranhão, encontramos a jovem Úrsula, que mora junto com a sua mãe inválida, Luísa B., a quem precisa dispensar muitos cuidados. Em meio à paisagem rural e aos conflitos de uma sociedade escravocrata, Úrsula conhece e se apaixona por Tancredo, um homem nobre e bondoso que acaba de se mudar para a região. Este amor, no entanto, enfrenta inúmeros obstáculos, desde a desaprovação de seu tio, o comendador Fernando, até as adversidades impostas pelas estruturas sociais da época. Paralelamente, a narrativa traz à tona as histórias de Túlio e Susana, escravos que encontram no amor e na fé a força para suportar os sofrimentos diários. Maria Firmina dos Reis constrói uma obra rica em detalhes e profundidade psicológica, abordando temas como injustiça, amor e resistência. Drama social que se destaca pela sensibilidade com que trata as emoções e os dilemas de seus personagens, Úrsula é uma obra fundamental que nos permite compreender melhor as complexidades e contradições do Brasil do século XIX, auge e declínio da escravidão no país. Bom, Betânia, seja muito bem-vinda, é uma grande honra para a gente, é um privilégio ter você aqui, então muito obrigado por sua presença. Eu quero começar abordando essa obra da Úrsula pelo viés do personagem, né? Das personagens, na verdade, né? Então, nós temos pelo menos três que são os mais importantes aqui. A própria Úrsula, o interesse romântico dela, né? O Tancredo, e também aquele que seria o vilão, digamos assim, da história, que é o comendador Fernando, que também é o tio dela, né? A Úrsula e o Tancredo, de uma certa maneira, eles são personagens bastante previsíveis, digamos assim, planos, né? Eles são muito bondosos, são os heróis mesmo, é o arquétipo do herói e da heroína. Já o Fernando, ele tem ele é um antagonista, né? Ele vai ser o vilão, e então a gente esperaria dele esse comportamento absolutamente negativo, assim, de fazer oposição aos personagens, fortalecer o conflito, etc. Porém, o que a gente vê é que ele tem uma personalidade, parece que ele tem a personalidade mais complexa dos três. Ele, no mínimo, ele é um apaixonado pela Úrsula, e por mais que a gente tente entender isso apenas como um interesse dele, em vários momentos a Maria Firmina, ela matiza isso no sentido de mostrar para ele de dar para ele, né, uma característica de um amor verdadeiro, digamos assim. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção de personagem. Como que você viu essa
complexificação de um personagem que, a princípio, ele seria o grande vilão da história? Bem, Márcia, Fernando, em primeiro lugar, queria agradecê-los pelo convite, pelo trabalho belíssimo aqui no Clube dos Ficcionistas. É um prazer estar aqui conversando com vocês dessa obra tão incrível e tão atual, infelizmente, em muitos dos seus temas, né? Então, embora seja uma obra do período romântico, debater a questão do racismo está cada dia, infelizmente, cada dia mais importante, porque parece que as pessoas se esquecem. Eu acho que o tema já está superado muitas vezes. E é em obras como essa que a gente recupera, né, às vezes, tanto a expressividade do racismo, como em alguns elementos a sutileza do racismo, né? Então, sobre a construção de personagem, a Maria Firmina faz aqui realmente um trabalho muito singular, considerando que a obra é do período romântico, uma época em que as outras obras, digamos assim, brasileiras desse período, estão ali com características bastante clássicas do gênero, e que ela também apresenta, né, pelo menos nessa história aparente, porque esse é um livro que, embora seja um romance, ele tem alguns elementos do conto, né, nessa história, digamos, entre Úrsula e Tancredo. Há essa idealização do amor, essa idealização da mulher, esses personagens que são símbolos, de certa forma, né, do que era uma mulher, digamos, pura e, portanto, desejável, do que era um homem, digamos, que essa mulher iria sonhar, com quem essa mulher fosse sonhar, né, um homem heróico. E, ao mesmo tempo, temos um antagonista, que é o comendador, o tio, né, um vilão quase clássico, mas que justamente como a Maria Firmina coloca, né, ela tenta aproximar esse sentimento que o tio tem pela sobrinha, né, de um amor verdadeiro. Embora hoje a gente, né, principalmente enquanto mulher, na hora que eu li, eu já questionei, eu pensei, que tipo de amor é esse, né? E é o tipo de amor que muitas vezes muitos homens professam até hoje, e que serve de desculpa para as mais diversas violências, da mesma forma como aconteceu aqui, né? Então, é um tio que se apaixona pela sobrinha e não consegue lidar com o fato dela rejeitá-lo, dela estar apaixonada por outra pessoa, né? Ao mesmo tempo, existe sim um esforço da obra em colocar uma espécie de sentimento redentor nesse homem, na medida em que justamente ele é inspirado em determinados momentos a pensamentos mais plácidos, a pensamentos de valorização dessa mulher, e no final não consegue lidar com a rejeição e acaba cometendo, enfim, uma série de violências, seja contra Tancredo, como a própria Úrsula, né, e diversos outros personagens. No entanto, eu diria que os personagens em que a dualidade é mais trabalhada são justamente Túlio e Susana. Por quê? São personagens que, tradicionalmente, ali no romantismo, seriam objetificados, né? Seriam considerados quase parte da paisagem. E aqui eles são dotados de um senso crítico muito além do que a literatura dominante da época iria lhes atribuir, né? Então, são escravos que têm consciência da violência que sofrem, que tratam as lembranças, no caso de Susana, que foi trazida da África e que considera essa África uma espécie de passárgada, porque ela lembra, né, com um encantamento quase idealizado mesmo, né? Essa pátria que era idealizada e que naquela época era muito o Brasil, né? No caso dela, era a África como um todo. A África como um todo. E ela tem essa noção de que ela foi privada de liberdade, de que ela está ali numa situação de violação aos direitos humanos dela, em que ela não consegue ser uma pessoa como ela era na África, né? Então, ao mesmo tempo, ela nutre um afeto muito grande, né, pela própria Úrsula, pela Luísa, da mesma forma Túlio, né? Então Túlio encontra Tancredo numa situação de vulnerabilidade, em que ele está desacordado, ele mostra um caráter muito nobre e humano, que à época realmente não se atribuía
a pessoas escravizadas, né? Que, enfim, até pelo direito eram considerados coisa e não sujeito de direitos, né? E na hora que ele manifesta esses sentimentos que justamente se associava ao herói branco, né, a Maria Firmina faz essa revolução na história, né, que é justamente colocar esse homem como o herói. Ele está salvando aquele homem branco. Mesmo assim, apesar da exploração, apesar da escravidão perpetrada por homens brancos, ele estende a mão a esse homem, ele tem, portanto, essa complexidade de separar, digamos, aqueles que cometeram as mais diversas violências com ele, de outros homens que ele considerava iguais a ele. Ou seja, o branco é que tem que subir ao patamar do homem escravizado, do homem digno, que era esse homem negro, Túlio, né? Então, essa complexificação dos personagens é algo muito incomum na literatura dessa época, e ficou colocada quase numa espécie de subtexto aqui, né? Fica uma história oculta. E a gente que é contista se identifica imediatamente com o livro, também por isso, né? É um livro que, como a gente vinha comentando aqui um pouco antes, né, usa um mecanismo muito típico até de ditaduras e de outros regimes autoritários, que é passar a real história por baixo de uma história aparente que vai ser mais aceita, né? Então, enfim, um excelente trabalho técnico aqui da Maria Firmina, que prova que as mulheres, já naquela época, né, faziam trabalhos relevantes e precisavam, era de espaço mesmo, para que essas obras chegassem até o público. E é uma precursora também da terceira fase do romantismo, né? Quando a gente já tem mais temas sociais sendo tratados, inclusive do Castro Alves, por exemplo, né? E ela tem esse texto anterior a isso, né? Sim, com certeza. E justamente até a própria poesia do Castro Alves, muitas vezes, a poesia abolicionista, de certa forma, pelo menos assim, não sou grande estudiosa da poesia de Castro Alves, mas me pareceu que no tratamento dado a Susana e a Túlio, eles são muito mais protagonistas, digamos, dessa análise crítica, dessa idealização realmente da África como um lar perfeito, digamos, do qual eles foram arrancados e, portanto, deixou de ser possível para eles serem as pessoas inteiras, né, que poderiam expressar a sua personalidade de uma forma completa, sem intermédio do homem branco, né? E a abolição muitas vezes passava por uma ideia de que tradicionalmente no Brasil, né, que se ensinava nas escolas que foi uma canetada de uma mulher branca, né? Uma benevolência. Exato, uma benevolência, exatamente, que concedeu esse presente, digamos, uma generosidade. Quando a gente sabe hoje, felizmente, né, que não foi assim, né? Foi à custa de muitas lutas, de muitas revoltas, de muitas violências que os corpos negros sofreram. E justamente, muito antes de qualquer tipo de discussão dessa espécie, esse livro já traz personagens que já se mostram completos, já se mostram mais complexos do que os seus personagens brancos, se mostram mais nobres do que os personagens brancos, inclusive, muito antes de que essas discussões chegassem, né? Muito antes de se discutir a possibilidade de, enfim, personagens negros serem protagonistas de suas próprias histórias. Ela foi sagaz demais, né, a Maria Firmina, e ela deu a voz para essas, porque a voz principal está no lado dos dominados aqui, né, embora ali nas entrelinhas. Sim. Bom, o enredo de Úrsula conta uma história de amor no melhor modelo do romantismo, mas traz como pano de fundo as adversidades familiares e sociais de uma época, que é o que a gente estava falando, né? Retratando principalmente o tema da escravidão e da condição dos negros em uma sociedade patriarcal do século XIX. O teu livro de contos, O Ninho, que é maravilhoso, lida com o tema das relações complexas familiares, principalmente entre as mulheres, né? Quando eu li, me chamou muita atenção, assim.
e fala, entre outras questões, do racismo. Temos uma distância temporal entre esse romance escrito por uma mulher preta no Brasil, no século retrasado, e o teu livro, que é recente e muito premiado. Que paralelo você pode traçar entre as duas obras, Bethânia, mesmo com tantos avanços sobre os temas abordados ao longo de tanto... Olha, como eu comentei aqui agora há pouco com vocês, eu me identifiquei muito com essa obra, porque, enfim, sou contista há muitos anos, né? Adoro diversos gêneros literários, mas o conto realmente tem um lugar especial para mim. E esse romance, por justamente trazer essas duas histórias, essa novela, né, ela se aproximou muito daquilo que eu valorizo bastante no conto, que ela exige sagacidade do leitor, ela exige atenção do leitor e uma espécie de postura mais ativa do leitor em contato com essa obra. Então, se for um leitor aqui muito passivo, da mesma forma que nos contos, ele não vai ver nada demais nessa história. Ele vai ver um romance meio... Hoje em dia, a gente consideraria um romance meio água com açúcar ali, meio idealizado demais, né? Então, o romantismo, ele traz muito essa característica de pesar a mão nos adjetivos, né? Essa fase inicial do romantismo, né? Pesa bastante nos adjetivos, nas descrições, apresenta personagens que muitas vezes representam ideais, né? Um ideal feminino, um ideal masculino. Então, e que realmente se afasta um pouco de uma pessoa de verdade, tal como a gente conhece. Então, um leitor desatento poderia passar aqui e pensar, poxa, um livro que não tem assim mais grande repercussão e relevância. Mas a Maria Firmina, ela não subestima o leitor dela. Ela realmente, tal como o conto contemporâneo tenta fazer, ela acredita nesse leitor, ela oferece para esse leitor os elementos que ele precisa para entender a verdadeira história que está sendo contada ali. E que aqui é justamente a história de Túlio e de Susana. É um livro que, embora, né, seja aí do século XIX, a gente pode enriquecer muito o debate literário tratando dessa obra, né? O racismo no país, primeiro, que para a gente compreender o racismo hoje, a gente precisa ter uma visão histórica da escravidão, do racismo ao longo dos séculos no Brasil. É um tipo de racismo muito particular e muitas vezes com características únicas, bastante diferentes de outros países, como nos Estados Unidos, como na Europa, em muitos casos. Então, a gente ter essa perspectiva histórica é extremamente importante, porque o racismo ele está presente no nosso dia a dia, em grandes coisas e nas pequenas coisas. Da mesma forma que a pessoa escravizada era considerada um objeto, né? Muitas vezes hoje, a pessoa negra é considerada um cidadão de segunda categoria por uma boa parte da nossa população. Uma população que está tendo, inclusive, cada vez mais expressividade política. Então, algo que torna ainda mais importante que a gente debata esse tipo de tema, esse tipo de literatura, para que a gente consiga compreender criticamente o racismo, para que a gente consiga se posicionar. E isso é feito pela literatura já há muitos anos, né? Então, essa obra é um excelente exemplo. Temos hoje diversas obras escritas por pessoas negras que abordam as suas experiências de vida, né? Então, ainda que elas não tenham como temática o racismo está presente naquelas histórias porque faz parte das vivências desses autores e dessas autoras. Da mesma forma que fazia parte do Brasil, desde que faz parte do Brasil, né? Desde seus primórdios aí. Então, a relevância de a gente ter uma obra dessa nas escolas, para mim, é assim, eu fiquei surpresa de não ter tido contato com essa obra antes. A gente estava falando sobre isso, a gente estava falando sobre quarto de despejo isso, também. Um quarto de despejo. Era uma obra que necessariamente tinha que estar ali do lado de O Guarani, por exemplo, tinha que estar do lado Senhora. de A Moreninha, né, de Senhora, justamente. Tinha que estar sendo lido pelos nossos estudantes. Hoje, como escritora, eu tive contato com esse livro, mas para a grande maioria das pessoas, né, fora aqui da bolha literária, digamos, elas não conhecem. Então, é muito importante que obras assim estejam nas escolas e que a gente possa debater e que a gente possa
colocar justamente para o jovem, né? Essa visão crítica é fundamental para que a gente forme cidadãos que vão combater o racismo de uma forma mais ativa, né? E a literatura está aí, embora não tenha uma função, mas a literatura pode contribuir nesse sentido, né? Não, embora não seja função da literatura formar nenhum tipo digamos, de pessoa melhor, né? E é um tipo de coisa que a gente ouve muito, né? Que a literatura vai nos tornar... Quase uma idealização da literatura, vai nos tornar melhores. Mas, assim, tem muitas pessoas que leem e que ainda assim são misóginas, que ainda assim são racistas, que ainda assim são homofóbicas. Mas eu acho que o livro, ele nos dá uma chance um pouco melhor de, pelo menos, apresentar determinados pontos de vista que estão ali fora, talvez, da literatura hegemônica daquela época. E, enfim, espera-se que isso permita que, né, nossos estudantes formem as suas próprias opiniões e que sejam mais críticos. A verdade é essa, você dá a chance e coloca ali para ele poder ver desde a base, né, desses jovens, que não é só uma literatura hegemônica, né? Você dá a chance dele ver o outro lado, como é o caso do livro Úrsula. Eu acho que... Sim, com certeza. E é isso, uma coisa que eu comentei com o Fernando, que a gente estava comentando, é que você confia muito no seu leitor. Aí você tocou nesse assunto, mas verdade. A gente comentou isso. Sim, eu acho que enquanto leitora você não subestima. Era algo que eu valorizava, que eu valorizo muito enquanto leitora, né? Esse pacto de confiança que o autor faz com o leitor, no sentido de que ele não vai mastigar para o leitor, ele não vai ensinar nada para o leitor. A ideia não é que seja uma lição ali de algum tipo de temática, né? Mas que justamente determinados conflitos sejam colocados diante do leitor em toda a sua sutileza. É o que a Maria Firmina faz aqui, né? E mostrando também que a literatura feita por mulheres, ela existe há muito mais tempo do que muitas vezes se dá crédito, né? Várias vezes a gente pensa, poxa, mas os clássicos são todos homens. Por que será? As mulheres, tudo bem, é possível que muitas mulheres fossem mantidas afastadas do mercado editorial pelos mais diversos motivos. A mulher, muitas vezes, a depender da época, né? Era a mulher responsável pelo lar, a mulher não votava, a depender da época. A mulher não tinha realmente direito a ter propriedade. Então, como é que se permitiria a essa mulher publicar um livro? Mas as mulheres certamente estavam escrevendo, elas continuam escrevendo. E hoje, felizmente, a gente tem essa abertura do mercado para obras feitas por mulheres. Mas elas estão aí há muito tempo. E agora é que elas estão chegando à luz do dia, né? Então, mesmo obras tão ricas como essa ficaram apagadas, invisibilizadas por muitos anos. Mesmo hoje, ela não tem o destaque que merece. Muitas obras de mulheres não tiveram, à época, o destaque que mereciam, e agora, felizmente, a gente está conseguindo falar mais sobre essas obras. Betânia, Úrsula, ele é um livro que é escrito em terceira pessoa onisciente, né? Uma história que é nessa voz. E, hoje em dia, parece que isso soa um pouco antiquado, né? Pelo menos na minha experiência, né? A maior parte dos romances contemporâneos que eu leio, eles privilegiam mais a primeira pessoa, né? O eu, digamos assim. E eu já vi entrevistas de escritoras e de escritores que apontam que se sentem mais à vontade escrevendo nessa primeira pessoa, porque para eles soa mais verdadeiro. Parece que elas estão conseguindo expressar melhor uma real subjetividade, digamos assim. E só que se a gente retorna um pouco nas propostas do romantismo, e em especial no da Úrsula, a gente nota que ela tem essa ideia também de falar da subjetividade das personagens, né? Que é falar, por exemplo, do amor, de ódio, de amizade, ou seja, de sentimentos que são muito próprios do sujeito. Né? Mas tem essa outra opção estilística, né? E o que eu queria te perguntar é, como você, enquanto escritora, ou mesmo quanto leitora, vê essas escolhas formais, né? Quando você vai escrever, você pensa primeiro num tema e aí depois, ou numa história, né, num enredo, e aí depois se ajusta a uma voz
narrativa para aquilo que te faça mais sentido, ou o contrário, parte dessa ideia de que, de repente, essa voz que eu vou adotar vai soar mais verdadeira para falar sobre determinados assuntos? É a pergunta de $1 milhão de dólares. Legal, sim. Olha, embora... Enfim, eu acho que... enfim, nesse período aqui do romantismo, né, a gente encontra, de fato, obras, acho que exclusivamente na minha memória, do que eu estou lembrando... Posso estar equivocada, mas pelo menos majoritariamente são obras na terceira pessoa onisciente. E eu acho que é muito porque a idealização ela precisa sempre ser feita à distância. Na hora que a gente chega perto, essa idealização ela necessariamente vai ruir. Então você ter uma mulher idealizada, pura, quase ali perfeita, cheia de características que, enfim, tradicionalmente foram associadas ao feminino, né, em termos de como ela falava, como ela se portava, e do outro lado, igualmente, né, o arquétipo do homem e características que constituíam esse herói. É difícil falar de dores, de dúvidas, de pequenas torpezas de longe. A gente precisa chegar perto para falar delas. E hoje existe quase uma espécie de voyeurismo do leitor em querer chegar o mais perto possível, em querer muitas vezes saber da vida até mesmo do autor mais do que da obra, Nossa. né? Que esse é um problema, eu acho, ao meu ver, não é algo que está a serviço da literatura, porque a literatura, a gente precisa trabalhar a serviço da obra. Então, para mim, primeiro eu penso na história e eu penso em qual voz vai contar aquela história de modo que ela ofereça uma experiência mais autêntica para o leitor. Então, no meu livro, a grande maioria dos contos, de fato, está em primeira pessoa, porque eu queria, nesse livro, explorar a sombra dos personagens e os pontos cegos, né? Algo que algumas pessoas chamam de terreno protegido do personagem, coisas que ele não percebe que ele está fazendo, ou situações que ele não percebe que ele está passando por aquilo, mas que vai ficar claro para o leitor, que aquilo, por exemplo, é uma violência. Nem sempre quem sofre a violência percebe que está sofrendo uma violência. Em vários casos, essa violência é completamente naturalizada. E, na verdade, isso é muito mais frequente no caso das mulheres. Inclusive no seu livro, Entre as Mulheres da Mesma Família. Sim, entre as mulheres da mesma família é comum. Não fica nítido, né? Não fica. Não fica. Elas aprendem com as avós, que aprenderam com suas mães, que ensinam para suas filhas, e aquilo vai sendo repassado como um comportamento natural. Então, esse tipo de violências, esse tipo de comportamentos tóxicos, né, é muito difícil que a pessoa que está passando por aquilo reconheça. E a primeira pessoa, ao meu ver, excelente para explorar essas sombras, porque ela vai dar a perspectiva dela e o leitor vai perceber que, na verdade, ela não está com conhecimento suficiente, com uma consciência suficiente daquilo que ela está passando. Então, é justamente para trazer esse leitor para perto, né? E eu acho que a terceira pessoa tem a sua própria finalidade. Por exemplo, agora, trabalhando em novos contos, por exemplo, eu estou trabalhando na terceira pessoa focalizada. Não é uma terceira pessoa onisciente, mas uma terceira pessoa focalizada, que eu acredito que está funcionando melhor com essas histórias. Então, cabe, eu acho, ao escritor profissional, que está fazendo escolhas intencionais sobre o seu texto, sobre a sua narrativa, testar realmente, né? Vários contos eu passei para a terceira e voltei para a primeira, e vice-versa. A gente testa, a gente passa às vezes por alguns leitores para confirmar ali a impressão e a sensação daqueles leitores sobre o texto. E aí a gente escolhe, eu penso, conforme o texto nos pede, ao invés de tentar encaixar ali o texto numa voz que talvez, né, fique inadequada ou que possa parecer muito didática, que esse é um problema também. Ou muito didático, às vezes muito próxima do autor, a ponto de o autor não ter o distanciamento necessário para tratar aquele tema da forma que ele merece, né? Ou ele vai ser tratado com muitas obviedades, ou de uma forma muito, muito explícita realmente, né? O que no conto é algo que não funciona tão bem normalmente, né? Porque o leitor, ele precisa ter essa sensação de que ele precisa cavar um pouco, de que ele precisa buscar ali o que está por baixo
daquelas dores, daquilo que está por trás daquilo que os personagens dizem. Isso é algo que o autor precisa explorar. Agora, a pessoa realmente vai variar. A pessoa onisciente hoje em dia tá bem difícil, né? A terceira pessoa onisciente. A gente tem usado mais outros tipos de terceira pessoa. Então, acaba sendo mais desafiador para o autor fazer um trabalho em terceira pessoa onisciente do que o contrário, né? Fazer na primeira. Eu concordo. Bom, vamos falar um pouquinho de enredo, né? A Maria Firmina parecia que ela estava muito consciente das técnicas narrativas daquela época, né? Tinha uns elementos muito marcantes ali do período romântico. E ela lança a mão de técnicas folhetinescas, assim, bem marcadas, né? Sim. E tinha um vilão, como a gente falou, que quer se casar com a sobrinha, e, enfim, a mocinha, tudo muito aquele estereótipo. Ou seja, a Maria Firmina dos Reis parece ter sido uma grande leitora. E tanto da produção da sua época, quanto de clássicos. E o que eu quero saber, na sua opinião, Bethânia, o que mais chama atenção nessa construção das cenas? Porque a gente fica preso, a gente como leitor fica ali e a gente quer saber o que vem, né? Porque apesar de ser uma coisa muito daquele período do romantismo, a gente não fica, mesmo na nossa época hoje, a gente quer saber o que vai acontecer. Eu, como leitora, me senti assim. Então, o que mais chama a sua atenção na construção das cenas desta obra para que o leitor se sinta preso a ela até hoje, com tantas mudanças nos moldes da escrita contemporânea? Como eu falei, eu acho que, com certeza, o texto é muito intencional. Ele tem esse aspecto de trabalhar duas histórias ao mesmo tempo, sendo que uma delas é uma história muito mais sutil. Então, eu acho que isso é algo que atrai o leitor. É um texto que puxa esse leitor, como eu falei, para perto dele. A gente, na hora que a gente percebe o que está acontecendo aqui, a gente vai querer continuar o livro, a gente vai querer saber o que aconteceu com esses personagens, e a gente vai reconhecer aqui a técnica da autora, né, em nos dar uma história que aquela época foi a forma que ela encontrou de conseguir publicar, né, aquela história, né, a real história, a história de Túlio e Suzana. Então, eu penso que justamente esse tipo de competência narrativa é algo que sempre vai atrair leitores. Porque o texto bem escrito, o texto, digamos, a narrativa que ela é ali bem estruturada, bem pensada, ela sempre vai encontrar caminho. Ela, embora, enfim, não vou dizer sempre vai encontrar caminho, porque muitas vezes é difícil superar esse apagamento histórico. Essa obra, felizmente, tem conseguido. E ela tem todos os elementos de um clássico, né? O que faz um clássico permanecer? Isso é muito difícil dizer, né? A história que está aqui, eu acredito que é uma história que até hoje repercute muito no leitor, e por isso ela teve esse, digamos, esse diferencial de conseguir um destaque tardio. Muitas obras certamente estão aí perdidas nessa invisibilização histórica da literatura feita por mulheres. Essa foi uma das que, digamos, conseguiu um destaque mais recente, ainda que um destaque um pouco mais limitado do que deveria ser. E eu penso que é porque o tema ainda é muito relevante, porque a narrativa é muito bem construída, é uma narrativa muito complexa na forma que ela foi estruturada, ela tem uma história ali na superfície bastante simples, bastante, digamos, típica, né, do romantismo idealizado, mas por trás ela é revolucionária. Então, isso é algo que reverbera no leitor, mesmo hoje. Eu acredito que por isso... E porque hoje, felizmente, a gente tem buscado resgatar obras que ficaram à margem aí do processo editorial, né? Essa foi uma das obras que a gente tem conseguido resgatar. Espero que mais surjam. Eu mesmo conheci essa obra recentemente, né? Uma coisa surreal. Era para ter conhecido muito antes. Então, espero que surjam resgates desse tipo, né? Para engrandecer ainda mais a nossa literatura brasileira. Ainda bem que conhecemos, né? Porque a gente tem uma fila imensa sempre. Sim, exato. Estava na minha lista há muito tempo. E aí é o convite de vocês aqui. Eu felizmente puxei esse livro para cima, porque vale a pena mesmo. A quem está escutando, a quem está nos ouvindo. Olha, é uma leitura fabulosa, uma leitura rápida até, né? Não é um livro muito grande.
Então, enfim, deem uma chance a esse livro, porque vocês vão se surpreender. É realmente uma experiência muito incrível, é muito única. É uma leitura que é gostosa também em audiolivro. Sim, eu ouvi uma boa parte que dele e legal. foi bem legal também. E acho que porque ela prende, apesar de parecer grande, ela te prende, você quer ler. Então Sim, é daquelas muito. leituras que você faz até numa velocidade além do E ela desejado. usa aqueles recursos de, tipo, terminar o capítulo e você querer saber o que vai acontecer no próximo, né? Da ação em sequência, assim. Algo que, queira ou não, funciona bem aqui nesse tipo de história e mantém a gente ali, né? Pensando, poxa, o que vai acontecer aqui? Eu acho que o ideal do amor também a gente O mantém ideal nos do tempos amor, atuais, né? Sim, apesar de tudo, né? Exato. O amor é sempre idealizado, de certa forma, né? E o sucesso de tantos romances, até em autopublicação, que seguem às vezes aquela mesma fórmula, e a gente pensa, nossa, mas será que as pessoas não se cansaram de ler essa mesma fórmula do romance, de alguns romances, né? Seguem sempre o mesmo padrão, mas não, as pessoas não se cansaram. Elas querem, exatamente o que elas buscam às vezes. Uma coisa que eu concordo, eu acho que é um livro que segura a gente bastante, porém com muita gente que a gente conversou no clube, elas têm uma certa dificuldade no começo do romance, né? Porque ele começa muito lentamente, né? Ele vai apresentando o cenário pra gente e fala da vegetação e fala das condições climáticas. E apontaram a dificuldade com a linguagem também, porque talvez eu fui uma grande leitora dessa época do romantismo. Então, a hora que eu vi, eu me senti em casa. Eu falei, cara, esse lugar eu conheço. Mas quem não teve muito contato com esse tipo de literatura, talvez tenha sentido essa distância, essa dificuldade também, né? E esse começo, assim, que é um pouco mais em cozimento lento, né, em slow burn, vamos colocar assim, muitas pessoas comentaram sobre isso. E, de fato, assim, o primeiro personagem que é apresentado não é nem o personagem que dá nome ao livro, né? Ela vai aparecer, eu acho que depois de um quarto do livro, mais ou menos, assim, ou pelo menos não é no início, né? Então tem essas descrições, não tem um conflito muito claro lá. O que a gente tem é um acidente e personagens que se conhecem meio que por acaso. Assim, né? Tô falando do Úrsula, né? Mas já no seu caso, por exemplo, como uma escritora de contos, você não pode se permitir isso, né? Você já parte para uma situação de conflito, digamos assim, né? Então é uma técnica completamente diferente, né? Você acredita que essa escrita mais cadenciada que a gente encontra principalmente em romances mais antigos, ou pelo menos em romances mais extensos, ela está encontrando uma certa dificuldade no leitor contemporâneo? Ele não está conseguindo se concentrar mais nessas leituras mais lentas e talvez esteja privilegiando um outro tipo de literatura, seja por que motivo for. Eu acho que é inegável que o nível de atenção, de forma geral, né, das pessoas reduziu bastante. E eu acho que na nossa própria experiência pessoal, isso é algo que a gente consegue perceber bem. A gente que teve aí muitos anos antes do celular, por exemplo, e das redes sociais, tinha outro nível de atenção, já existem diversas pesquisas nesse sentido. Então, certamente, está sendo cada vez mais difícil para que as pessoas consigam se concentrar e que elas consigam ter atenção a tudo, inclusive ao texto. Então, eu diria que, sem dúvidas, hoje no Brasil se privilegia um tipo de literatura que é mais simples, digamos, na forma do uso da linguagem, né? O que, inclusive, conversando com outros escritores recentemente, é uma pena, porque para o escritor cria-se uma espécie de condicionamento de que ele precisa escrever da forma mais simples possível. E nós temos tantos exemplos de boa literatura, escrita dos mais diversos modos, e às vezes as pessoas não dão chance a determinados livros porque elas acham que o livro é difícil demais ou que é elitista por conta, né, às vezes, da forma que ele trabalha ali a linguagem. Então, essa é uma questão muito difícil. No caso de um clássico,
É uma dificuldade que muitas pessoas relatam com relação aos clássicos de forma geral, justamente porque eles são escritos, né, em outros séculos, com um português que às vezes as pessoas estranham um pouco, estruturas narrativas que as pessoas estranham um pouco, até essa parte da descrição, algo que também, né, se a gente pegar o Guarani, vai começar de uma forma muito semelhante. José de Alencar era mestre nas descrições. Grandes descrições. Então, sim, com certeza, muita gente relata dificuldades com esse tipo de texto. Eu diria para o leitor, né, que ele tente cada vez mais ampliar o seu leque de leitura. Para o romance, às vezes o leitor até dá mais chances. O Assis Brasil era quem dizia muito isso, né? O leitor do romance, ele ainda insiste um pouco ali. Já o leitor de contos, você de fato precisa pegar ele logo, né? Mas por uma questão da técnica do conto, que é muito diferente de um romance, né? Então, já pensou se a gente tivesse só romances escritos em que o primeiro parágrafo é sempre um parágrafo de ação? E muitas vezes é isso que ensinam aos escritores, né? Olha, quem vai pegar o seu texto, seja um editor, seja um jurado de concurso, ele não vai ter tempo, seja um leitor, ele não vai ter tempo. Então você precisa de cara pegar o leitor. Isso eu concordo, você precisa pegar o leitor hoje em dia de cara, o ideal é que você pegue esse leitor de cara, mas não necessariamente da mesma forma. Não necessariamente, às vezes uma bela apresentação de personagem, né? E a gente tem aí o exemplo do A Vegetariana, por exemplo, da Han Kang, é um livro que faz isso muito bem. Já apresenta um personagem muito incomum, logo de cara, um homem que vai descrever a mulher com quem ele casou da forma mais banal possível, então aquilo já te prende, você pensa, que isso? Muito diferente isso aqui. Isso é o ideal, né? Que a gente consiga aproximar o leitor de cara. Mas não precisa seguir nenhum tipo de fórmula, ao meu ver, para fazer isso. Inclusive, quando as pessoas seguem fórmulas, a tendência é que elas se afastem do que é natural para o estilo delas e o resultado seja pior. Então, acho que para o escritor é importante que ele mantenha a liberdade criativa. Se a história dele pede um começo mais lento, ele precisa trabalhar com um começo mais lento. E a questão, eu acho, é mais trabalhar na formação de leitores para que justamente as pessoas consigam dedicar um maior nível de atenção à leitura. Não seja aquela coisa que o livro precisa ser o mais curto possível. Embora hoje, por exemplo, um tipo de livro que se diria, as pessoas não vão ler porque é muito grande, tem 1000 páginas, um defeito de cor. E olha como é um livro que está sendo super rico, super lido, um livro absurdamente fantástico, assim. Eu nem vou falar, porque eu já falei em tantas ocasiões sobre esse livro que eu vou mudar o disco, porque assim, eu sou fã desse livro, é um livro que trata de Salvador, então, portanto, para mim, tem um lugar muito especial, que trata da revolta dos malês, justamente mostrando a luta das pessoas escravizadas, ferrenha, né, em busca dessa liberdade na Bahia. Então, enfim, uma recomendação que fica aí. E se fossem perguntar, vocês vão ler um livro de 1000 páginas? As pessoas dizem, ninguém vai ler esse livro, 1000 páginas, ninguém vai ler isso. Um livro que não é escrito de uma forma pensando em simplificar para o leitor. Ele é muito bem trabalhado, um belo trabalho de linguagem. Não que o livro mais simples não seja bem trabalhado. Mas o simples, inclusive, às vezes é mais difícil de conseguir. Trabalhar bem o simples, às vezes, é muito mais difícil, porque você precisa enxugar muito, você precisa ser muito preciso. Mas cada autor, ele tem a sua voz narrativa, ele tem o seu estilo literário que precisa ser respeitado. Então, no caso de Um Defeito de Cor, esse estilo, a autora respeitou o próprio estilo, fez uma obra completamente inesquecível e que as pessoas estão lendo, embora tenha 1000 páginas. Embora, enfim, tenha diversos momentos ali que justamente não são sequenciais de ação necessariamente. Então, acho que a gente precisa confiar um pouco nos leitores, trabalhar com aquilo que a gente pode fazer de uma forma mais autoral, algo que seja único ao nosso olhar, né? Confiar que o leitor vai saber valorizar. E para quem trabalha justamente nos clubes de leitura, apresentar também essas obras, né? Incentivar essas pessoas. Ninguém começa lendo Dostoiévski, né, gente? Tipo, muitas vezes o leitor ele não teve oportunidade de começar lá atrás com um livro da coleção Vagalume, digamos. Uhum. Ele não teve oportunidade de ler. E às vezes ele tá ali num clube de leitura mais velho, sem coragem de encarar
um livro mais denso, por exemplo. Então, é preciso ter realmente cada pessoa tem o seu trajeto de leitura, né? E é impossível agradar a todos, essa é a verdade. Mesmo Dostoiévski não vai agradar a todo mundo, vai ter gente que vai achar terrível, né? Gente vai achar brilhante, gente que vai achar terrível. Não é todo mundo que precisa pensar igual. Felizmente, na literatura tem espaço para tudo. A gente pode fazer de tudo com a máxima liberdade possível. Cada trabalho vai encontrar os seus leitores. Para os leitores, eu pediria que, tentem ampliar um pouco o leque, né? Livros clássicos, de fato, eles sempre vão ter uma entrada um pouco, talvez, mais difícil para o leitor que não está acostumado. Mas a recompensa é realmente muito boa no final. Então, espero que eles insistam. A gente espera. Olha só, a minha próxima pergunta é justamente sobre isso, né? Porque você é uma pessoa que, pelo jeito, já leu muito. Você estava me contando um pouquinho, né? Que teve incentivo também em casa. E você é uma leitora atenta, assim como Maria Firmina dos Reis parece ter sido. E no teu livro de contos, você impressiona como você aborda os temas contemporâneos mais importantes por meio da ficção. Em larga medida, o clube de ficcionistas almeja exatamente isso. Ler bem para escrever melhor. Então, você consegue deixar pra gente aí, para as pessoas do Clube de Ficcionistas e para as pessoas que estão assistindo a gente agora, indicações de livros de ficção e de não ficção também, se for o caso, né? Para que ajude a construir esse processo da escrita. Quais livros você poderia indicar? Sim. Olha, gente, eu sou adepta do ler como escritor, né? Então, para mim, sinceramente, os meus maiores aprendizados foram com justamente obras de ficção que, ao meu ver, tinham sido bem executadas, que me geraram experiências muito poderosas. E depois que eu comecei a escrever de uma forma mais profissional, eu voltei a essas obras. Eu pensei, por que isso daqui eu não esqueci? Eu li não sei quantos livros, eu esqueci o grosso de 90% deles, mas esse aqui eu lembro. Por que eu lembro? O que foi que essa autora, né, fez? Então, tendo isso em mente, eu vou recomendar 3 obras de mulheres negras, aproveitando, né, que estamos trabalhando aqui com a Maria Firmina. Vou recomendar os 2 últimos livros que li de mulheres negras, o Mata Doce, da Luciane Aparecida, uma autora baiana, enfim, que ganhou agora o Prêmio São Paulo, fez uma belíssima obra, belíssima mesmo, gente, conheçam. Vou indicar a Autobiografia da Minha Mãe, da Jamaica Kincaid, que eu também não tinha lido ainda, li recentemente, me apaixonei por esse livro, né, uma autora de ascendência nas Antíguas, mas cidadã americana também. Talvez por isso, né, isso tenha facilitado que a literatura dela chegasse para fora do país de origem, né? Então, um livro assim muito, muito, muito bonito, muito forte. E a nossa Carolina Maria de Jesus, né? O Quarto de Despejo, um livro de não ficção, que é assim, sinceramente, o maior livro que eu li na minha memória, assim, dos últimos 10 anos, pelo menos, é O Quarto de Despejo, um livro que não deveria passar batido em nenhum tipo de currículo escolar e que por algum motivo não está lá, pelo menos nas escolas baianas que eu conheço, não esteve na minha época, assim, surreal, porque realmente é o livro dos livros, esse livro. Olha, me marcou muito e eu tive uma experiência legal nesse ano. Eu estive em uma escola, às vezes eu vou falar com jovens em escolas e tem uma pessoa que me convidou, que inclusive é do clube, para falar na escola com os jovens, e ela faz algumas coisas diferentes do que o currículo exige. E eles leram essa obra. Ai, que bom. E vi essa obra ser lida também num colégio particular lá no interior de São Paulo, então eu fiquei muito feliz. Que bom, mas por incentivo dos professores. Porque, nossa, é assim, essencial. E vou acrescentar mais uma, que é o Becos da Memória, da Conceição Sim, Evaristo. maravilhoso, já li também. Porque também enfim, uma autora imensa da nossa literatura. Acredito que temos que ler literatura brasileira e latino-americana em muito maior volume, porque temos realmente muita gente boa, né? A Conceição, enfim, não dispensa apresentações. Esse livro, em especial, muito, muito, muito bonito, muito sensível, um trabalho belíssimo aí da Conceição. Muito obrigado. Bom, antes de terminar, eu vou pedir licença para você, Betânia, e para a Márcia, para lembrar o pessoal que está ouvindo
a gente ou que está vendo a gente de curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos também, para que a gente consiga chegar a mais pessoas, para que a gente consiga levar o debate literário a mais pessoas também. Sim. E, claro, a participar também do Clube de Ficcionistas e dos seus grupos derivados, né? A gente tem tanto o clube que a gente debate romances, que foi onde a gente conversou do Úrsula, por exemplo. O de contos, que eu espero que um dia a gente debata um seu também, Betânia, lá. Vou indicar na próxima temporada. A gente tem o de adaptações literárias também para o cinema. E um de cartas, que é o nosso grupo de debate e intercâmbio epistolar também. É totalmente gratuito os encontros e basta se conectar com a gente através do nosso perfil no Instagram. Bom, Betânia, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, a conversa acaba aqui, mas a gente continua conversando tanto pessoalmente quanto nas redes sociais. Gente, voou! Porque foi muito bom, foi muito bom. Foi ótimo. Fernando, Márcia, muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer encontrar com vocês e conversar com vocês. Às vezes temos a oportunidade de bater papo aí pelos caminhos da literatura. Me considero muito feliz de ter cruzado com vocês nesse caminho. Parabéns pelo trabalho belíssimo do Clube dos Ficcionistas. Gente, participem, leiam literatura brasileira, integrem os clubes de leitura, os eventos literários, as feiras literárias. É muito importante que o leitor ele realmente esteja cercado de outros leitores para promover esse debate literário. O nosso país está precisando de leitores críticos, está precisando de cidadãos críticos e, além disso, é uma delícia, né? Então, é só vantagens, realmente. Muito obrigada, Betânia. Muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigada.